Olá a todos, esse segundo vídeo é o segundo convite que eu faço a vocês para participar da live com o Benítez, né, com o Matheus Benítez. Eu já confirmei, né, já confirmado. A gente vai ter a live amanhã às 8 horas, amanhã é quinta-feira, né, às 8 horas, e nós vamos falar de moralidade sem Deus, né. Mas como vai ser uma conversa espontânea, a gente sempre pode falar de outros tópicos, coisas e tal, é mais uma conversa mesmo. E eu tenho me preparado bastante para essa conversa. Eu assisti os debates do Matheus Benítez, né, principalmente com o Poucos, né? Assisti também várias palestras do Sam Harris, estou assistindo agora, na verdade, um podcast que foi o TED, né, TED Talk, e eles têm uma espécie de conversa estendida nesse TED Talk. Eu acho um tema que vai ser muito interessante, especialmente para os ateus, né? Porque se a gente não aceita uma moralidade divina, uma moralidade que vem de Deus, fica a pergunta: como que a gente vai definir para quem tiver curiosidade, tem uma série televisiva chamada Raised by Wolves, né? Que uma pena que só tiveram 2 temporadas, né? Mas a pergunta é essa: se a gente for ter uma sociedade ateísta, uma sociedade que não baseia os seus valores em religião, a gente teria de ter um sistema de moralidade que seja alternativo, né? Talvez eu ouço, né, já vi em vários podcasts, tipo The Atheist Experience, que sempre fica aquela coisa: quando o ateu abandona a religião, não existe um sistema de moralidade, de educação dos filhos que não seja baseado em religião, né? Como o próprio Sam Harris destaca muito, se uma pessoa, né, uma pessoa que leu a Bíblia e acredita em Gênesis, entrar em um evento científico de física e começar a dizer que o mundo foi criado em 7 dias, que Deus criou a luz, que não foi algo como a física diz, essa pessoa seria chamada de maluca, ignorada, o segurança seria chamada, a pessoa seria convidada a se retirar, né? Ninguém levaria a sério um criacionista em uma conferência de física, né? Mas como o próprio Sam Harris fala, eu já vi também outros ateus falando isso, como o próprio Daniel Sotomayor chegou a falar isso na época que ele estava ativo, que é realmente bizarro, né? Que a gente recentemente estava vendo, por exemplo, também a ateísta Anne Gaylor, né? Anne Gaylor, que foi a fundadora do Free From Religion, né? Ela comentando que é bastante bizarro que as pessoas peçam um conselho de casamento a um padre, né? Um padre nunca casou. E no caso do aborto, por exemplo, né, toda discussão de aborto vai ter que ter um pastor, por exemplo, né? O que essas pessoas, pastor, padre, entende de aborto, entende de casamento, né? Por que nós deixamos perguntas importantes como casamento, aborto, a vida a dois, para pessoas que não têm nenhuma experiência no assunto, sabe? E realmente, né, hoje, né, no mundo que nós vivemos atualmente, por exemplo, nas escolas, apesar de todo o movimento criacionista, né, que existe, né, o movimento criacionista ele é real, e ele é um movimento perigoso, mas ainda assim o movimento criacionista ele encontra barreiras, né? As pessoas quando falam de ensinar o mundo ser criado em 7 dias, toda aquela história de Deus, ainda existe uma certa resistência, até de professores, né? Às vezes nos Estados Unidos, por exemplo, quando eles passaram leis em vários estados para que a Bíblia fosse ensinada nas escolas, houve resistência, né? Teve professores que ofereceram resistência, não sei como é que está a situação agora, mas você vê que existe uma resistência. No caso da moralidade, a educação moral dos alunos, a religião, especialmente o cristianismo, ainda tem um monopólio, né? As pessoas ainda consideram, né? Você vai ouvir até professores, né, tratando, quando a gente fala de uma educação moral que envolva algo científico, ainda existe muita resistência, ainda existe a ideia de que somente a religião, somente o cristianismo, somente acreditar em Deus torna as pessoas melhores, né? Você talvez vai ouvir algum professor mais mente aberta que discorde disso, mas ainda existe um coletivo, ainda existe uma ideia construída coletivamente de que a religião é necessária para que a pessoa seja boa, né? Ainda existe um medo, é meio que até uma coisa bizarra, né? Uma vez eu vi o próprio Sam Harris falando isso uma vez, né? Eu achei até curioso, né? Ele fez a comparação bem engraçada. É como se as pessoas acreditassem que o cristão é um maluco, né? Que se você tirar Deus deles, eles vão sair
Tipo, você teria aberto a porta do hospício, né? É uma crença, né? Eu já vi, recentemente estava vendo uma palestra antiga, né? Na televisão antiga, né? Do pastor, ex-pastor, né? Danny Barker, no qual ele comenta de um debate que ele teve, que a pessoa disse da seguinte forma, né? Se não fosse a Bíblia, eu te mataria agora, né? A Bíblia que me impede de te matar agora, né? É meio bizarro que os próprios cristãos falam isso, né? Como se sem a Bíblia eles seriam capazes de coisas horríveis, né? E é uma coisa assim que chega a ser até uma coisa bizarra mesmo. A pessoa se autodenomina um psicopata, né? E o que impede a pessoa de matar e roubar e tudo mais, e cheirar, seja o que for, é a Bíblia, né? É incrível como as pessoas acreditam nisso, né? Então, vai ficar o convite, né? Para a live amanhã, né? Com o Matheus Benites. E nós vamos falar sobre moralidade objetiva, né? Seria possível uma moral sem Deus?